Fala, minha galerinha massa aí do primeiro ano do ensino médio, tudo vocês, galera top aí, que vai bombar no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, certo? E para isso nós devemos continuar nossos estudos, para que a gente possa ter, no final de tudo, o nosso objetivo concluído. Certo, pessoal? Então, é importante continuar focado nos nossos estudos, é importante continuar fundamentando a teoria dos assuntos, é importante que a gente possa fazer as várias leituras para que a gente possa encontrar o caminho e gabaritar no final do ano a nossa conquista, que é passar no Enem, ok? Obviamente, além de tudo, adquirir o conhecimento, porque o homem sábio é um homem que conhece as coisas. Ok? Pessoal, galera, antes, porém, eu gostaria de falar com vocês sobre essa pandemia que nós estamos enfrentando, que a todo momento nós recebemos atualização de casos, né, sobre essa doença. E é importante que vocês entendam que permanecer em casa é o melhor caminho. É importante também que a gente acabe sinalizando que em casa podemos vencer essa pandemia. Pessoal, não há vacina ainda. O melhor remédio nesse momento para a Covid-19 é o isolamento social, é ficando em casa, é usando a máscara, é saindo só se for de forma extremamente necessária, certo? Então, portanto, converse com os pais de vocês, com os avós de vocês, né? As pessoas, os mais velhos, eles tendem a ter uma resistência ao uso da máscara, uma resistência a essas informações todas que estão aí. Então, converse com carinho com os pais, os avós de vocês, os tios de vocês. Falem da importância do uso da máscara, falem da importância de ficar em casa, para que todos no final saiam sem contrair essa doença terrível e mortal. Né? Infelizmente, o índice de mortalidade cresce. Certo, pessoal? Então, importante e fundamental é fique em casa, ok? E de casa mesmo que nós vamos desenvolver os nossos trabalhos, os nossos conceitos e as nossas atividades relacionadas à geografia, certo? Percebam que eu estou aqui com um cenário novo, lá, ó, o globo terrestre aí, o mundo aí atrás de mim, né? Nós estamos aqui caracterizados para poder desenvolver com vocês um cenário diferente. Veja, na aula anterior, nós trabalhamos a questão da geopolítica do território brasileiro, certo? Isso envolveu algumas práticas, algumas relações que nós tínhamos ali sobre a região norte, toda aquela dificuldade, aquele trabalho em proteger, né, a nossa floresta amazônica. Nós vimos que a geopolítica determinou diretrizes de proteção que muitas das vezes não são cumpridas, e aí tem a questão do enfraquecimento ali das fronteiras, e aí entra-se de tudo por ali e tal. Nós vemos também as questões ambientais, que são muito vigentes na região, a questão do agronegócio, a questão das terras indígenas. Então, toda aquela conturbada relação nós vimos na questão da geopolítica do território brasileiro, em especial, sobretudo, da geopolítica da região norte e do nosso bioma, né? Que não é só brasileiro, ele é tão importante que ele é mundial, que é o bioma da floresta amazônica, ok? Mas, dando continuidade nessa situação, nós vamos agora estudar uma relação que pertence à geopolítica não só mais agora local, do Brasil, da região norte, mas sim mundial. Nós vamos trabalhar com um sistema que ele é mundial, não é mais o local. Eu estou falando de quem? Estou falando da
Globalização. Galera, o que é isso? Vários conceitos existem por aí da globalização, mas todo mundo já ouviu falar, porém, precisamos entender em que consiste esse sistema, certo? Como eu falei para vocês, obviamente é um sistema, e como o próprio nome diz, sistema global, né? Globalização, sistema global. Ok? Então não é um sistema local, não é um sistema de uma região, não é o sistema apenas da América ali atrás, ou da Ásia, ou da Europa, ou da Oceania, ou seja, não é um sistema de um continente meramente falando, é um sistema que está em todo o planeta, em todo o globo, por isso o nome globalização. Na aula de hoje, nós vamos entender a origem e a evolução dessa globalização, certo? Porém, de forma introdutória, nós vamos perceber a origem, certo? Eu estarei dividindo esses conceitos em videoaulas diferenciadas para que não se torne muito longo, até porque são conceitos que nós devemos trabalhar passo a passo para que vocês entendam e não tenham nenhuma dúvida na hora de marcar ali a alternativa no Enem, ok? Na nossa fundamentação, nós vamos estar aí explanando de que forma o Enem costuma cobrar esse tipo de assunto ah, lá na prova de vocês. Beleza? Vamos lá? Ok. Então, o que é a globalização? Olha, eu já explanei para vocês de uma forma geral, mas vamos ver aqui o que Eduardo de Freitas ele fala aqui para a gente, certo? Podemos dizer que globalização é um processo econômico e social que estabelece uma integração entre os países, empresas e pessoas do mundo todo. Veja só, é um processo de integração. Vai. Integrar é unir, pessoal. É unir, integrado, unido, certo? A ideia aí é unificar em um só sistema quem? Países, empresas, pessoas, atividades econômicas aí, certo? Através desse processo, as pessoas, os governos e as empresas trocam ideias, realizam transações financeiras e comerciais e espalham aspectos culturais por todo o planeta. Ou seja, a globalização, além de unir as atividades econômicas, além de unir instituições como o governo, como as empresas, né? As pessoas, a força de trabalho, a máquina do capitalismo, que é o meio de produção, toda essa relação envolvida, ela ainda gera cultura, certo, pessoal? É através, inclusive, da globalização que nós ficamos sabendo e conhecendo, na verdade, culturas e costumes de povos que estão a milhares de quilômetros de distância da gente, em outro continente, por exemplo, né? Como é que de repente você sabe que na Índia os povos cultuam a vaca, por exemplo, como um animal sagrado? Se você nunca foi na Índia, ora, porque existe o conceito da informação. A informação chegou até você através dos meios de globalização, através dos meios globalizados, certo? Você nunca foi na Índia, mas você sabe disso. Então, esse sistema que faz com que você compreenda a cultura de um povo no qual você nunca conheceu, no qual você nunca foi até lá, só é possível através desse sistema globalizado, unido, unificado, ok? Origem e características da globalização. Professor, esse sistema, em que fato, que determinação histórica esse sistema ocorreu?
Pessoal, vários historiadores, eles buscam, né, datações de que a prática de globalizar ocorreu, né, séculos lá atrás, certo? E aí, vários deles chegaram a uma conclusão que um período determinado para isso seria, então, o período das grandes navegações, certo? Mas na frente nós vamos perceber que a globalização e o capitalismo, eles andam ali juntos, ok? Então, eu irei explicar para vocês de que forma esses dois sistemas eles se unem aí. Mas nesse fator histórico, levantamento histórico nesse momento, certo? Os historiadores chegaram à conclusão que os primeiros movimentos globalizados, efetivamente falando, ocorreu ali no período das grandes navegações do século XV e XVI. Professor, como assim? Pessoal, nesse período, o homem, né, o europeu, por exemplo, ele começou a desenvolver as navegações propriamente e de se deslocar de um espaço geográfico para outro, certo? Tentando encontrar novos espaços territoriais, tentando se encontrar com outras culturas que existiam, de povos que eles nem conheciam. Olha a característica aí. Isso é o que? Globalização. Então, falamos que os primeiros movimentos reais de globalização ocorreram efetivamente no período das grandes navegações do século XV e XVI, onde os europeus ali eles estavam desbravando os oceanos, eles estavam ali em busca de novas terras. E nessa busca, nesse caminho, nesse deslocamento geográfico, obviamente acabaram encontrando novos povos e tendo um choque de cultura. Então, deixaram um pouco da sua cultura e adquiriram também um pouco dessa cultura daqueles povos nativos que ali estavam, certo? Então, esse deslocamento geográfico, territorial e a introdução de uma nova cultura e assimilação de uma cultura, essa junção, esse conhecimento aí unido de povos diferentes, isso é globalização, isso é globalizar, ok? Muitos historiadores afirmam que este processo teve início nos séculos XV e XVI, com as grandes navegações e as descobertas marítimas, as rotas comerciais do século XVI. E aí vocês lembram, obviamente, das aulas de história, onde existia ali o caminho, né, o contorno do continente desculpe, o contorno ali do continente africano, pelo Cabo da Boa Esperança, para poder fazer o famoso caminho das Índias, né, em busca das especiarias. Ok? Rotas comerciais do século XV e XVI, pessoal. E aí eu trouxe para vocês um mapa na qual ele demonstra aí o fluxo, né, dos países europeus com essa rota comercial aqui, pessoal. Eles estavam em busca de novas terras, chegando aqui na América Central, chegando aqui na América do Sul, no Brasil, né? No nosso caso, os portugueses, aqui os espanhóis eram grandes navegadores, né? Toda essa rota aqui, esses povos europeus, eles faziam. Aqui está o contorno do continente africano que eu falei para vocês, né? Pelo Cabo da Boa Esperança ou Cabo das Tormentas, pessoal, também é chamado, onde eles faziam esse contorno aqui até chegar aqui às Índias, né? O subcontinente indiano, por isso chamado de Caminho das Índias, atrás de quem? Das especiarias aí, daquele contexto de história que vocês já conhecem. Então, percebam aqui pelas setas, né? O grande fluxo
né, migratório de descobrimento que eles faziam, né? Principalmente os europeus. Os europeus, nesse período aí, foram os povos que mais buscavam outras terras, contato com outras culturas, em busca aí de colonizar, na verdade, né, entre aspas, porque nós sabemos os dois processos de colonização, um de exploração, um de povoamento. De exploração, nós sabemos que ele é bastante danoso por onde ele passou, né? Explorava as riquezas e deixava o local lá desnudo praticamente de qualquer riqueza, e as consequências nós temos até hoje nesse sentido, ok? Mas todo esse traçado aqui, todos esses caminhos, refletem a questão dos primeiros movimentos de um mundo globalizado, um mundo que estava assim interligando. Tranquilo? Movimentos de globalização. Olha, aí nós temos quem? Os portugueses, dá para conhecer claramente aqui as caravelas, né? O tipo de embarcação, o transporte, o principal transporte utilizado nessas investidas, né? As caravelas, e aí eles desembarcando em territórios novos, né? Onde eles começavam a fazer essa troca comercial aí das especiarias. Esses povos aqui começaram a trocar cultura, conhecimento, né, costumes com os portugueses. E esse deslocamento territorial e o choque de cultura entre um povo e o outro, isso remete ao desenvolvimento de uma globalização. Ok, pessoal? Então, aí foram os primeiros momentos, os primeiros movimentos de um mundo globalizado, ok? Então, nós ficamos por aqui nessa videoaula com o contexto de formação histórica da globalização, né? O conceito do que é globalização e a formação histórica, o início desse sistema. Na próxima aula nós vamos entendermos a evolução daí desse processo aqui de deslocamento territorial e choque de culturas, onde nós vamos ter aí uma fase, né, que depois vocês vão entender do capitalismo, que é o capitalismo comercial, mercantilista, né, que vocês estudam aí em história, onde a venda, a troca de mercadorias, a venda de mercadoria, a formação de um mercado consumidor fazia-se extremamente necessário. Então, a globalização contribui bastante para a formação desses novos mercados consumidores, porque eles acabavam aí trocando mercadorias, né? Determinados produtos da Europa eram introduzidos aqui nessas regiões, tanto da América como, por exemplo, da Índia, e os produtos da Índia, da América também, tinham suas particularidades e eram bem vistos também lá no continente europeu. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço e bons estudos para todos. Até mais.